Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que o Senhor nosso Deus e Pai, que é um Deus zeloso, um Deus de amor, um Deus de paz, possa nos abençoar nesta hora. Estamos mais uma vez aqui para juntos cultuarmos ao Senhor. Você em casa, onde quer que você esteja, que nesta hora você possa receber do amor de Deus, receber da sua graça, receber da sua paz. E que Ele mesmo possa, com seu Espírito Santo, estar abençoando a sua vida. Eu tenho certeza que este tempo que nós estamos vivendo, ele logo vai passar e nós receberemos de Deus algo maravilhoso, um renovo que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero convidar você a estar comigo neste momento orando, agradecendo a Deus por este tempo que Ele tem nos dado. Vamos orar? Pai do amor, neste momento nós queremos te agradecer a Deus por essa noite, Pai, estar aqui na tua presença para adorar o teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estar na tua presença para te adorar. Ó Deus, também queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, também pelo teu perdão. Te pedimos agora, Pai, nessa noite, que o Senhor venha estar com cada um de nós aqui, ouvir a tua mensagem, a tua palavra explicada, ó Deus, que possa ficar no nosso coração. Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha estar também com nossas irmãs em Cristo Jesus, nos campos missionários, ó Deus, levando a tua mensagem nesta noite, ó Pai, por aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa tocar naquelas vidas, ó Pai, para que elas possam ser transformadas pelo teu amor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja também no campo, meu Deus, daqueles que ainda não te conhecem. Ó Pai, na vida daqueles que estão nos hospitais, ó Deus, precisando da tua cura. Ó Deus, que o Senhor possa estar ali junto com eles, ó Pai. Também que o Senhor possa estar também trabalhando no coração daqueles profissionais, ó Deus, da área de saúde, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando conforto também a cada um daqueles que estão com dor. Que o Senhor alivie aquelas dores, ó Pai. Te pedimos também, ó Deus, pelos louvores que vai ser apresentado a Ti, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. Faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva, agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto Ele conduz todas essas pessoas à glória. Boa noite, irmãos. Nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Salmo 34, de 1 a 5. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouça os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós. Esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus para nós, neste momento, é um texto bem conhecido de todos nós, um texto que todos nós sabemos qual é um texto de João 3,16. Quando eu falo todos nós sabemos qual é porque é um texto que todo crente em Jesus conhece, é um dos primeiros textos que a gente aprende a memorizar, que a gente aprende a falar de cor. É o texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Apesar de vivermos tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, queridos, a nossa missão continua. Continua porque Jesus Cristo continua. A igreja continua. O reino de Deus continua. Eles não param. Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós certamente continuaremos tendo a nossa missão. E qual é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos confiou? Ele, depois da sua morte, ele ressuscitou, e depois da sua ressurreição, o texto de Atos, capítulo 1, nos lembra que Jesus Cristo ficou aproximadamente 40 dias ainda com seus discípulos, dando-lhes algumas instruções finais. Ele que havia passado praticamente 3 anos com aqueles homens que ele havia reunido dentre o povo, ele os chamou para o discipulado. E durante este período de 3 anos aproximadamente, ele os ensinou a missão ou aquilo que eles deveriam fazer. E agora Jesus Cristo, antes de ser elevado aos céus, como nós encontramos, mais uma vez repito, lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando ele é elevado aos céus, e ali os homens ficaram olhando Jesus sendo elevado, ele dá essas instruções que, por exemplo, nós encontramos no evangelho tanto de Lucas, como também no evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta foi a ordem que Jesus nos deu. Esta é a missão da igreja. Esta é a palavra que ele nos deu, para que nós fizéssemos discípulos. Quando Jesus ressuscitou, como lembramos, que ficou ainda algum tempo com seus discípulos, ele os incumbiu desta missão. E esta missão, queridos, não foi apenas para aqueles homens lá da Galileia, aqueles homens lá daquela região da Palestina, foi também para nós, é para mim e é para você, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos fazer discípulos. Depois que Jesus subiu aos céus, nós lembramos que os discípulos de Jesus Cristo começaram a anunciar a palavra de Deus, a começar ali, como ele mesmo diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Recebereis o poder, né, quando o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E o Evangelho nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, lembrando que a ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deixou por meio da sua santa palavra. Precisamos compreender que esta missão, queridos, ela é intransferível. Ela não pode ser dada ou terceirizada para outras pessoas, porque as outras pessoas, elas não têm o conhecimento da igreja, no sentido de que ninguém pode oferecer algo que não tenha ainda. E o que nós temos? Nós temos o conhecimento do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que habita em nós, que nos transformou, que nos refez novas criaturas, e em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus. E é por isso que
Nós temos esta missão e ela não se acaba nunca. Mesmo diante da crise que estamos vivendo, mesmo dentro das nossas casas, cada um de nós vivendo no seu aconchego do seu lar. E eu temo dizer que talvez muitos estejam ali aproveitando este momento para descansar, e isso é muito bom, mas eu temo, porque é possível que talvez haja um esfriamento. Temo por isso, que haja um esfriamento da parte de alguns de nós. Por isso, meu irmão, eu peço em nome de Jesus, que você esteja orando, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor. Mesmo que você não esteja vindo aqui ao templo, mesmo que você não esteja se congregando com os irmãos, mas saiba que você ainda faz parte da igreja. Ainda assim você faz parte da igreja. E você nunca deixará de fazer parte da igreja. Por isso, você também tem essa missão. Uma missão, queridos, que, como falamos, é intransferível. Ela é sua. Somente a você foi dado o privilégio de pregar o Evangelho. Os anjos muito queriam esta missão. Mas a nós foi dada essa missão de anunciar o Evangelho. Como lembramos e lemos na palavra, aqueles discípulos que inicialmente começaram a levar o Evangelho por toda aquela região da Galileia, eles foram dispersos, foram espalhados, foram expulsos muitas vezes das suas casas, diante da perseguição. Naquele tempo havia uma perseguição muito grande acontecendo naquela região, em Jerusalém. Muitos foram levados para Samaria, outros foram para a região da Ásia, e outros que eram, na verdade, ali os confins da terra, conforme nós encontramos Paulo relatando em Atos, quando nós vamos encontrar muitas igrejas sendo abertas na região da Ásia Menor. O Evangelho, ele alcançou, diante das perseguições, a palavra de Deus, ela avança. Quem sabe, queridos, este tempo é um tempo em que Deus tem também usado para poder despertar a sua igreja, para levantar pessoas como eu e você, meu irmão, minha irmã, para levarmos o Evangelho, para levarmos outras pessoas a conhecer Jesus Cristo. Diante das adversidades e perseguições, o Evangelho sobre ataques que vemos, hoje, muitos missionários que precisam ter o máximo de cuidado, dependendo do país onde eles estão levando a palavra de Deus. Países que muitas vezes têm na sua predominância religiosa o islamismo. Então essas pessoas correm um sério risco de perder a vida. Nós sabemos que há a perseguição, mas essas pessoas continuam levando a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus nunca deixaram de cumprir a sua missão de fazer discípulos. Estamos, irmãos, vivendo um tempo de afastamento das pessoas, sendo impedidos de compartilhar o amor de Deus pessoalmente. Mas temos a nosso favor algo que é importante nesses tempos e que todos nós temos utilizado, que é a tecnologia. Nós podemos com certeza alcançar muitas pessoas sem sair de casa, usando as redes sociais. Nós sabemos muito bem disso. Eu fico aqui pensando, será que o apóstolo Paulo, se ele vivesse nos nossos dias, será que ele teria um Instagram? Será que ele teria um Facebook? Será que o apóstolo Paulo teria um celular para utilizar e estar fazendo parte de um grupo de WhatsApp? Como é que seria o nome do grupo do apóstolo Paulo? Grupo dos 12 apóstolos, ou grupo dos apóstolos. Bem, eu acredito que o apóstolo Paulo certamente utilizaria os recursos da atualidade para comunicar a sua fé, para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Deus tem para os homens, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Certamente ele utilizaria os recursos que Deus tem nos dado também. Lembramos que em cada tempo, meus queridos, Deus dá a cada um de nós a oportunidade de servi-lo.
Nós encontramos no livro de Atos também um texto falando a respeito de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que serviu a Deus no seu tempo. Moisés serviu a Deus também no seu tempo. Tantos homens e mulheres de Deus também que serviram a Deus no tempo deles. E nós com certeza estamos aqui no nosso tempo, nos dias em que vivemos, para servir a Deus. A palavra de Deus nos diz que há tempo e há fora de tempo preguemos a palavra de Deus. Amém, queridas? Por isso, não podemos deixar de falar de Cristo, porque a palavra de Deus, ela não está presa. Amém? Por isso eu quero dirigir-me a você que nos assiste, para lhe trazer, uma palavra de amor da parte de Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, você que é membro desta igreja, da Igreja Batista da Esperança, ou você que nos assiste, que é membro de outra igreja, ou faz parte de uma outra denominação, não importa. O que importa é que, como discípulos de Jesus, nós cumpramos a sua ordem, a sua missão de pregar o Evangelho, de falar de Jesus Cristo, de anunciar a salvação. Por isso eu quero voltar àquele texto primário, o texto primeiro que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu quero te falar sobre 3 coisas, ou 3 princípios, ou 3 ensinamentos importantíssimos que eu, observando esse texto, quero compartilhar com você. Algo que Deus já há muito tempo colocou no meu coração. E eu entendo que neste tempo em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a oportunidade de comunicar, de falar do amor de Deus. E o amor de Deus, a expressão maior do amor de Deus está em Jesus Cristo. E eu quero te dizer a primeira coisa, que Deus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento íntimo, no sentido de que Ele quer se aproximar de você como Pai que é. E Ele quer que você seja o seu filho, o Filho de Deus. Ele te ama e quer ter um relacionamento verdadeiro com você. Relacionamento de pai para filho. E talvez você diga, mas por que eu não experimento esse amor de Deus? Por que então que eu vivo a minha vida e parece que Deus não se importa comigo? Eu quero te dizer que há algo entre você e Deus que impede que esse relacionamento efetivamente, verdadeiramente aconteça. É o pecado. Essa palavra é uma palavra dura e difícil para muitas pessoas. Algumas pessoas, quando ouvem isso, vão dizer assim: mas todo mundo é pecador. É verdade. Eu sou um grande pecador também. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Mas mesmo assim Deus nos ama. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas Deus é santo. Deus é puro. Deus é bom. E Deus, a natureza de Deus não permite que Ele conviva com o pecado. Por isso que nós, pecadores, não podemos conviver com Deus, ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Mas apesar disso, Deus insiste e quer ter um relacionamento verdadeiro comigo e com você, porque Ele nos ama. E este texto de João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que aí vem o segundo ponto, a segunda questão que eu quero trazer para você. Que o amor de Deus é tão grande que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, como prova deste amor. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou Jesus Cristo. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco quando enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus verdadeiramente nos ama. E Ele prova
Qual prova de amor que você já fez para alguém? Você talvez já fez uma declaração de amor, talvez você tenha dado um belo presente, uma joia, quem sabe você tenha dado até um carro para alguém. Uma prova de amor não necessariamente para alguém que você vai, uma mulher, um homem, ou de relacionamento a dois, mas pode ser uma prova de amor para seus filhos, por exemplo. Você ama os seus filhos e você os presenteia. Não é verdade? Nós damos presentes aos nossos filhos, não é? E recebemos presentes também. E às vezes esses presentes são formas de estarmos declarando o nosso amor pelas pessoas. Por isso a importância, queridos, de nós estarmos compreendendo como Deus prova que nos ama. Ele enviou o seu maior presente. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. Deus prova o seu amor por nós quando enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós numa cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus veio a ser o caminho pelo qual eu posso agora ter esse relacionamento com Deus e receber este amor que Deus tanto tem por mim, que Ele tanto declara por mim. Mas aí vem o terceiro ponto. Porque Deus me ama e quer ter um relacionamento comigo. Então, para resolver o problema do pecado que me afastava de Deus, Ele enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, pagando o preço do meu pecado. Mas só saber disso não basta. É importante que você saiba que você tem que agora dar o seu passo. A isso chamamos fé. Fé na graça, fé no perdão, fé no favor imerecido que nós recebemos de Deus lá na cruz do Calvário. E você precisa tomar essa decisão, dar este passo de fé. Deus está te oferecendo a única forma que existe de você ter verdadeiramente um relacionamento próximo com Ele, de ter verdadeiramente paz com Deus, de ter verdadeiramente o reino de Deus, para que você possa experimentar deste amor maior de Deus. Você crê nisso? A palavra de Deus vem nos lembrar que o justo viverá pela fé, a fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você deseja estar um dia com Deus? Deseja um dia estar com Cristo? Você precisa dele, você precisa de Jesus Cristo. Apenas saber que Deus te ama e quer você próximo dele não resolve. Apenas saber que Jesus Cristo veio e morreu na cruz também não resolve. Isso é importante, mas isso só não basta. É importante que você se submeta ao senhorio de Cristo. É importante que você dê o seu passo, porque Deus deu o passo dele lá do céu, vindo ao seu encontro. Agora Ele espera de você uma resposta. Costumamos dizer que o amor é uma via de mão dupla, não é mão única. Não é assim? Você não quer ser correspondida no amor? Quando nós amamos, nós também queremos ser amados. Claro, é verdade. Que amor é esse? Onde só um ama. Deus também é assim. Deus é amor. E Ele espera que aqueles que se aproximem dEle o amem também. Então Deus te chama por amor. Veja, Deus não está impondo, mas Ele está dizendo que Jesus é o caminho. E quando Ele diz que Jesus é o caminho, Ele não está dando outras opções, outras alternativas. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus mesmo afirma: eu sou o caminho. Ele não nos dá a sugestão de que existem vários caminhos. Se você tiver uma Bíblia, procure isso. Observe os detalhes da palavra de Deus. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz isso. Jesus afirma: eu sou o caminho. Em outras palavras, eu sou o único caminho. Não existe atalho, não existe outro jeito, não existe outra forma. Somente por meio de Jesus
você pode ter um encontro verdadeiro com Deus, o nosso Pai, e ter os seus pecados perdoados, e assim poder receber o amor de Deus e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Você quer viver isso? Quer viver este amor? Quer viver isso verdadeiramente? Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a se aproximar de Deus. Você pode fazer isso neste momento? Eu quero convidar você a se aproximar de Deus, a chegar mais perto dele, a buscar a Deus com um coração verdadeiro, a buscar a Deus com sinceridade, assim como você busca por alimento quando você está com fome, assim quando você busca por água quando você está com muita sede. Eu quero convidar você, aí onde você está, a buscar a Deus em oração. Eu quero orar por você neste momento. Se você puder fechar os seus olhos, acompanhe comigo esta oração, fale com Deus neste momento e peça ao Senhor: Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor me amou e me ama e quer ter um relacionamento verdadeiro comigo. Obrigado porque o Senhor não me abandonou, e peço também ao Senhor que me abençoe com a mesma bênção que o Senhor tem abençoado tantas pessoas por meio do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim. Eu quero receber a vida eterna, eu quero receber a salvação. Não me deixe de fora, ó Deus, do teu reino, pois eu quero experimentar este relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor, e quero viver no teu amor, Pai. Por meio de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida no teu altar. Amém e amém. Meu querido, se você fez esta oração comigo, se você verdadeiramente crendo em Jesus Cristo, você pode verdadeiramente saber que você tem a vida eterna. Vida que só Jesus pode te dar. Ele, quando disse eu sou o caminho, ele também disse eu sou a verdade. Você pode crer que é verdade. Eu sou a vida, ele é a fonte da vida. Creia, você tem salvação, você tem vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, o seu grande amor, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Graça que me salvou, graça que me alcançou, tua graça eu não mereço, graça foi o recomeço, por tua graça livre sou, meus pecados perdoou, favor imerecido, por tua graça eu vivo, graças te darei, Senhor, por tua misericórdia, graças te darei, Senhor, por teu infinito amor, Senhor. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe, que me cobre. Graça que me basta, me sustenta, me abraça. Graça que me envolve, que me acolhe, que me cobre. Graças te darei, Senhor.
Deus, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, meu Deus, e usam, meu Deus, como canal, meu Deus, para que nós possamos, meu Deus, levar o teu ídolo, meu Deus, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés, meu Deus. Abençoa o teu povo, meu Deus, e não permite, meu Deus, que nada falte, meu Deus, para aqueles que se chamam filhos teus, meu Jesus. Graças te darei, Senhor.